E aí, beleza? Eu sou o Personal Fábio Vilas Boas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal e hoje eu vou fazer um react de algumas situações inusitadas em algumas academias. Algumas situações tensas, outras engraçadas, outras reflexivas, tudo a ver com o contexto de academias. Então, antes de mais nada, já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e lembre-se, suplemento de ótima qualidade para te ajudar a manter a dieta em dia e levar o shape para um próximo nível no site da Max Titanium, cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou melhor ainda no site da Probiótica, cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto. Os links estão nas descrições, comentários fixados e bora pro vídeo. Bom, vamos para a primeira situação, né? A situação mostra aqui um rapaz que foi expulso da academia por ficar 50 minutos no mesmo aparelho. Imagina, 50 minutos no mesmo aparelho na academia lotada, né? Mas vamos ouvir a todos, né? Vamos ver o que aconteceu na ótica do rapaz aqui. Tem vários tipos de treinamento. O meu treinamento é pesado e eu tenho força nas costas, então eu fico normalmente de 40 a 50 minutos no aparelho só. Primeiro, que é uma academia que é muito frio aqui, tem muito ar-condicionado, você chega com uma musculatura fria. E eu aqueço, eu faço 4 séries só de aquecimento, para aquecer bem as costas, porque o músculo grande as costas. E tem um problema aqui na academia, porque se eu uso o aparelho 40 a 50 minutos, vem os frangos que usam todos os aparelhos um dia só, e perguntam quanto falta. Cara, o meu treinamento é pesado, o meu treinamento é forte, pesado. E as costas eu faço mais ou menos umas 10 séries. Enfim, aí o rapaz explica que ele demora 40, 50 minutos no mesmo aparelho, porque ele faz um treino muito pesado, que ele precisa aquecer, e que as costas é grande, que ele treina com muita carga. Sim, a gente já sabe, eu já fiz vários vídeos falando sobre como treinar força, como treinar com carga alta, com segurança, e é fato que quando você vai treinar com cargas altas, você precisa preparar o ambiente da sua musculatura, o ambiente que eu digo, o seu organismo, para receber essa sobrecarga, fazer um bom aquecimento, fazer uma boa mobilidade, tá? Mas mobilidade, não exagerar no alongamento, senão você perde a força contrátil do seu músculo e perde a qualidade do movimento. Beleza? Mas, mesmo fazendo um trabalho com alta intensidade, não justifica, não tem necessidade você ficar 40, 50 minutos no aparelho, ainda mais em uma academia onde outras pessoas pagam e também tem o mesmo direito de usar. Beleza? Dá sim para você treinar pesado, com altas cargas, com um bom descanso de 2 a 3 minutos entre cada série. Você fazendo isso, você não vai precisar ficar 40, 50 minutos no mesmo aparelho. Se você faz isso, você não tem noção do tempo. Beleza, amigo? Tranquilo? Legal? Tô falando a qualidade de um personal de treinador há quase 20 anos. Eu estudei muito. Então, você é um sem noção, tá, amigo? Desculpa, você é sem noção. Aí você reclama dos frangos que chegam em você. Quantas faltas? Não custa nada perguntar, né? Custa nada perguntar quantas faltam. Às vezes eu tô lá atendendo como personal, às vezes até mesmo na sala, e eu pergunto pra alguém lá, tá meio que boiando no aparelho, falta quantas, né? Aquela pergunta educada pra pessoa se tocar. Não custa nada. O que não pode é o cara chegar, vamos logo aí, não sei o que, né? Aí sim, realmente eu concordo com você que é sem noção, mas perguntar quantas faltas não tem nada demais. Legal? Mas é isso, você é um sem noção, né? Desculpa, tá? Mas essa é a minha opinião, não sei qual é a sua, fica à vontade, deixa nos comentários e vamos pro próximo. Hoje em dia tem mais tripé filmando do que gente treinando. Tu disputa aparelho com tripé. E aí não é papo de antigo. Não. Vamos questionar. Os primórdios não tinham tanta informação técnica, tecnológica, nutricionais, peso pra tudo, pra poder, medida. Não. Era ovo, carne, frango, arroz, macarrão. E bastante coisas da terra. E aí caía pra dentro daquelas academias, Diego. Só ferro. Se machucasse, dava tétano. Mas vinham com garra. A academia fedia querosene. A luz, aquela luz piscando, era pouco espelho, pouca palhaçada. E por que naquela época tinha muito mais resultado que agora?
Olha os corpos que nós tínhamos. Então, o que mudou é a sociedade do altar. Todo mundo quer tá no palco, sabe? Aí então todo mundo, não, eu tô lá em cima, eu sou o auge, olha aqui, minha perna, olha aqui. Não. Vambora, vamos pro treino. Esquece essa coisa do espelho, do vídeo. Vamos se mostrar mais. Pega o peso, pega a carga, encara todo dia. E vamos lá, vamos fazer, vamos acreditar que a gente pode construir uma relevância. Eu tenho o maior respeito pela parte tecnológica do qual as academias têm hoje, maior respeito pela parte nutricional. Quem sou eu para questionar certas nutricionistas, nutrólogas? Mas é muito mimimi, mano. Vambora, vamos comer comida de verdade. Desembala menos e descasca mais. Vai pro pau. Comida da terra. Come aquilo ali, sabe como é? E aí depois cai pra dentro dos ferros. Sua. Antigamente tinha com a pior camisa, com a pior roupa, mano. Aí hoje em dia tem um desfile de moda, todo mundo quer ser aparentemente VIP. Vambora pro pau, vamos treinar, vamos ser garra. Isso é treino, pra depois você começar a colocar e questionar e expor o teu shape. O shape é só uma cereja do bolo. O resto é condição física, é músculo, é isso que vai bancar a tua saúde pro resto da vida. Eu entendi a reflexão dele como o seguinte: hoje o pessoal parece estar realmente mais preocupado em filmar os treinos, parece que a academia tá cheia de tripé, você tem que ficar desviando de tripé. Na minha opinião, eu não tenho nada contra você ficar filmando seus treinos, eu mesmo filmo os meus, quem me segue no Instagram sabe disso, que eu filmo meus treinos, gosto de filmar, porque eu gosto de ver a minha execução, como é que tá indo, né, como é que minhas articulações estão respondendo. Lógico que não dispensa o feeling, mas a reflexão dele é que a galera tá se preocupando mais em filmar hoje em dia, que tá perdendo a noção das coisas, né? O pessoal tá perdendo a noção de respeito com o próximo, se preocupa tanto em botar o tripé que esquece que o outro também tem o direito de usar o espaço, que também precisa transitar e que muitas vezes atrapalha. Só que eu, sinceramente, aconselho, você quer filmar seu treino? Tenta colocar sempre o seu tripé ou armar a sua câmera em um lugar onde não fique tão no meio do caminho, para que as pessoas consigam transitar sem correr o risco de chutar o tripé. Lógico que não dá direito nenhum a pessoa ir lá chutar o tripé dos outros de uma maneira mal educada, claro, né? Aí você está depredando o patrimônio de uma pessoa, né? Tinha até uma situação bem complicada onde esses dias aí eu tinha armado lá um step. Eu não costumo usar tripé, mas eu coloco um step, a minha câmera e a minha coqueteleira em cima, né? Eu não sou de usar strap porque eu não gosto de ficar carregando tralha pra tudo que é lado. Eu juro, eu não coloquei isso no meio do caminho. Só que o cara foi lá e mesmo assim deu uma bicuda. Cara, mas eu fiquei puto, cara. Mas eu dei uma comida de toco. Porque o cara realmente foi idiota. E o cara não tava no meio, minha câmera não tava no meio do caminho, e o cara mesmo assim chutou. Foi total irresponsável. Sim, isso existe. Tem gente que é sacana também, que vai lá e não gosta de ver e fica chutando. Aí é desagradável também. Mas eu entendi a reflexão dele, que ele tá comparando que no tempo dele, aliás, eu peguei essa fase também quando eu comecei a treinar, realmente, as academias eram um cimentão batido, anilha enferrujando. Aliás, por muito tempo eu ostentei uma camiseta que tinha até uma marca da manilha enferrujada bem no meio, assim. Minha mãe vivia querendo jogar fora, eu não deixava. Tinha marcado um carimbo da anilha, assim. Mas uns 15 anos atrás, né, muito tempo atrás, mas acho que até 20 anos atrás, quando eu comecei a treinar de fato. Mas eu entendi a reflexão, mas eu sempre falo aqui, vamos achar o meio termo para isso. Filma seus treinos, mas coloca suas câmeras em um lugar onde não fique tão no meio do caminho, que não atrapalhe as pessoas. Mas posta sim o vídeo do seu treino, posta sim as suas fotos na frente do espelho, porque muitas vezes isso também incentiva outras pessoas a virem treinar. E gente que você nem imagina. Não vejo problema nenhum nisso, mas bom senso das duas partes. Essa é a minha opinião. Qual é a sua? Deixa aí nos comentários. É isso, cara. Bom, pra quem não sabe, esse cara é um fisiculturista alemão das antigas, né, da mesma época do Ronnie Coleman, da época dos Mass Monsters, competiu na mesma época do Coleman, do Kevin LeBron. Esse é um fisiculturista alemão chamado Markus Rühl. E, cara, vira e mexe, eu vejo uns vídeos desse cara treinando e o cara é incrivelmente gigante, mas... Puta, cara, imagina você treinando do lado de um cara desse
peidando, literalmente peidando o treino inteiro, cara. Pô, será que o cara faz isso todo treino, cara? Esse sim dá um gás no treino. Imagina só, cara, você tá na academia de boa. Você tem que aturar o cara peidando. E detalhe, né, cara? Essa mulher que tá treinando aqui, a esposa dele, imagina, tem que ficar aturando essas coisas. Levando umas marofadas na cara. Todo vídeo que eu vejo desse cara treinando, ele tá soltando um gás assim, ó. Mas é aí. Você também faz isso no seu treino? Comenta aí. O próximo é quando já começa na falha, né? Eu já vi esse vídeo e olha só, eu vou fazer umas observações muito sinceras a respeito disso, sobre progressão de cargas, beleza? Quando eu falo progressão de cargas é isso mesmo, aumento de peso, tá? Vamos lá. Daí, beleza, certinho, o joelho joga daquela jogadinha. Ó, você vê que aí ele já começa errado, ele já sabia que o peso estava excessível, né? Quase estourou o óculos ainda, meu. Cuidado se aqui usar óculos aí, ó. Né? É. Ele vai cair na real. Essa é a consciência dele falando, vai, continua. A consciência de um cara egocêntrico. É isso aí. Nossa, não. Não. Amigo, não. Essa carga tá demais, cara. Essa carga tá demais. Não. Amigão, vamos lá. Fazer algumas observações, né? Até aí, ó, beleza, né? Jogo do joelho pro ombro certinho. Aliás, essa é a única parte que ele fez certo. O resto, ó. Aí, ó, nossa, cara, quase deu uma marretada na cara, quase arrebentou o óculos, né? Toma cuidado você que usa óculos nessas horas. Vai aumentar o peso, tá? O tamanho do halter vai de 2 em 2. Geralmente os halteres são assim, né? Principalmente esses halteres grandes, vai de 10, 12, 14. De 10 vai para 12 e assim por diante. Não vai querer aumentar de 10 para 20 logo de cara, senão dá nisso, ó. Na hora que ele ergueu aqui, ele já sabia que o peso estava demais. A única coisa que ele fez certo é levar o halter do joelho até o ombro. Até aí. O resto, tá vendo? Olha aqui, meu Deus do céu, ainda quase machucou a cara, né? Podia ter se machucado mais sério ainda. Então é isso, pessoal, vai aumentar o peso, vai de aos pouquinhos, de 1 em 1, progressivamente, constantemente, você consegue ter uma boa progressão de carga, um aumento de peso, melhor dizendo, de uma maneira segura e mais constante. Não tenha pressa nesse processo, pessoal, senão você corre risco de se machucar. Então, é isso. Não tenha pressa nesse processo. Devagar e sempre, para você não se lascar. Esse aqui eu até tirei o som, porque tem uma música lá para não dar problema com copyright, mas olha isso, cara. Os caras montaram uma academia no que parece uma casa abandonada, véio. Porra, raiz. Olha só. Olha o tamanho do espelho. O espelhinho é um filete, pra ninguém ficar sobrando 2 horas lá postando hashtag tá pago. Já pensou, meu, treinar num lugar assim, cara? Raiz total. Os caras de chinelo, roupa velha. Nossa, é uma casa assombrada, uma casa abandonada. Mas conta aí nos comentários, você treinaria num lugar assim? Olha, agora é um vídeo, é o Renato Cariani, ele tá de costas aqui, mas acompanhe só essa observação que ele fala, comparando Europa, Estados Unidos e Brasil. Como que é visto um profissional que trabalha na sala? Acompanhe isso comigo. Depois eu quero muito que você coloque a sua opinião embaixo, porque a sua opinião é muito importante, a sua participação é muito bem-vinda, beleza? Vamos lá. Nos Estados Unidos, dentro da academia, você aloca um espaço. Tá lá escrito no contrato. No Brasil, não é um espaço. Você contrata um serviço. Tanto que uma academia que não tem professor de educação física responsável, ela é fechada. E por que o professor de educação física é responsável? Porque ele é responsável pelos alunos. Eu acho, Renato, que isso não é só nos Estados Unidos, velho. É na Europa também. Porque, ó, Também acho. quando eu fiquei 15 dias em Paris, eu fui treinar todos os dias na mesma academia. Eu tava com a minha ex-namorada e a gente treinava junto, deu uns 2, 3 dias, começou a chegar um monte de francês falando assim, ô, quanto você cobra? Ô, me ensina a fazer isso aqui. Porque não tem ninguém na academia. E eles começaram, acho que, notar que eu tava fazendo ajuste, corrigindo, e ela com um físico bom. Os caras começaram a querer me oferecer, ô, quanto você quer pra me dar aula? Quanto você quer pra me ensinar, tá ligado? Porque lá Escassez de é profissional. muito carente, velho. Olha só que interessante, né? Isso é uma grande verdade. Você chega numa academia, você realmente está contratando um serviço. Você tem um professor de sala para montar o seu treino, ele tem a obrigação
de montar aquele treino bacana, tá? É a obrigação dele. Eu ainda sou professor de sala, tenho meus atendimentos de personal, graças a Deus, mas eu ainda atuo nas salas. E eu garanto que os treinos que eu monto são semelhantes aos treinos que eu monto com o personal, não são treinos genéricos. Eu gosto do que eu faço. E ali eu honro cada centavo que os alunos pagam da mensalidade dos alunos. Eu garanto, a minha parte eu faço. Mas muitos ficam fazendo coisas genéricas a fim de forçar vender consultoria na sala, o que eu não acho legal, né? Ficar montando treino genérico, esse aqui é então um treino melhor, mais periodizado, então você me paga uma consultoria, aí o cara começa com aquele marketing dele lá, tudo bem? Eu não acho legal. Se o cara vai contratar uma pessoa de fora, beleza, mas um professor de sala não é legal fazer isso. Nos Estados Unidos, de fato, ou pelo que ele fala aí também na Europa, também assim, você paga o espaço. Então, se você sabe treinar ou não, problema seu, mas você usa o espaço. Não é à toa que a gente vê aqueles vídeos no Instagram de gente fazendo coisas absurdas e viralizando, vendo aqueles perfis de zoeira, gente voando no meio da academia, fazendo cambalhota, fazendo aquela graça toda, porque é falta de orientação mesmo. E aí aparece alguém dando uma orientação, um treinador lá, e as pessoas carentes de um serviço começam a chamar o cara de lado, falou: quanto é que você cobra para ser meu personal? Preciso de um treinador para me ensinar, porque eu não sei nada. Então lá tem essa cultura. Se você quer algo primoroso, você paga a parte, porque o espaço é para você usar, independente se você sabe ou não. Essa grande diferença. Às vezes a gente fica falando que os Estados Unidos é um exemplo para tudo e tudo mais, mas ainda falo, cara, o Brasil ainda tem muita qualidade superior aos Estados Unidos nessa questão. Você paga sempre por um serviço, beleza? Se o serviço é de qualidade ou não, aí você tem o direito de ir lá e reclamar. Falei, o professor não me atendeu legal, o treino parece que ele fala que muda, mas parece que não muda e tudo mais. Você tem seu direito, beleza? Porque aqui no Brasil você paga por um serviço, legal? Comenta aí, deixa a sua opinião sincera, é muito bem-vinda. Eu quero saber de tudo e eu vou ler. Mas enfim, esse foi o primeiro react de reações distintas em academias, tanto de musculação quanto crossfit. Qual é a sua opinião a respeito disso? Você já viu alguma situação? Coloca aí nos comentários, mais uma vez, participa do canal. E não esquece de deixar seu like, sua curtida e ativar o sininho das notificações e dar uma hypada se essa opção aparecer para você, que isso me ajuda demais. Quanto mais likes e mais hypadas você der, mais você está ajudando o meu canal. Não esquece também os cupons de desconto no site da Max Titânio, cupom MAX10 Personal Fábio para 10% de desconto, ou melhor ainda, no site da Probiótica, cupom EUPRO Personal Fábio para 15% de desconto. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados. Assiste o vídeo relacionado na tela final e a playlist para você maratonar e conhecer mais o meu trabalho aqui. Enfim, muito obrigado por assistir até o final. Forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo.